A neblina atravessa a serra de Ibiapaba quando a noite cai. Os moradores aqui de Viçosa do Ceará já estão acostumados. Durante o inverno, quase todo dia, a cidade amanhece encoberta por uma névoa. Esse é o resultado da umidade aqui na Serra Cearense. Nem parece que a gente está em pleno Nordeste. Olha eu surgindo aqui no meio da neblina. E a temperatura é agradável até quando o céu fica limpo, de 15 a 20 graus em média. E ao longo do dia, o sol vai revelando novas surpresas pelo nosso caminho. Depois da viagem, eu me sentei aqui para observar essa região. Até onde os olhos enxergam é tudo lindo, verde. Mas o mais surpreendente está aqui bem perto de mim. Um tesouro para essa região. Água limpa, transparente em muita quantidade. Um paraíso escondido entre as pedreiras do Nordeste. A água que brota da terra é a riqueza que atrai os novos conquistadores da região. São pequenos produtores de flores que saíram das grandes cidades para recomeçar aqui. Por que a senhora escolheu Ubajara? É por causa do clima? Esse clima ajuda? Ajuda, exatamente pelo clima. Eu tive conhecimento que tinha outras pessoas que já estavam iniciando na redondeza, né? Em outras cidades vizinhas. E aí, então, se dá lá, Ubajara vai dar. A perspectiva é boa. Aqui na Serra Grande é o lugar da maior fazenda de rosas do país. Outra vantagem desse clima frio e úmido é que ele faz bem aos olhos. Por causa dele, o Nordeste fica assim, colorido. É difícil de imaginar, mas uma boa parte das flores que a gente encontra em muitos lugares do Brasil vem daqui, do Ceará. Um mercado em plena expansão. Nós estamos com 372 empregados, hoje entrou uma pessoa, todos os meses nós temos contratação. E vai melhorando a vida de muita gente. A família do João é grande e precisava de emprego. Coube todo mundo na fazenda de rosas. Irmão. Sogra. Primo. Esposa. Você foi o primeiro? O primeiro. E depois trouxe quem? Eu trouxe meu irmão, o Eliseu. Foi difícil de convencer a sua mulher? Foi ela que me convenceu para trazer ela. Ah, é? Foi. Foi olhando para a terra que João viu brotar uma nova vontade, a de voltar para a escola. Na faculdade, você tem vontade de fazer o quê? A agronomia também, né? É bom que você começa a estudar e leva todo mundo de volta para a escola. A escola, né? Quando vier todo mundo formado, né? Nós temos muitos funcionários também que estão estudando, né? Estão projetando essa melhora no futuro. Ajudar a produzir essa beleza colorida também fez o povo daqui se esquecer de um passado triste. Eu paro para pensar, quando eu estou comendo uma comida melhor, né? Eu fico pensando, já passei tanta coisa, né? Aí às vezes dá até vontade, né? Às vezes de chorar, porque hoje eu posso, né, dar o melhor para meus filhos, né? Lourdes e o marido viviam do que plantavam no quintal. Com o trabalho dela nas fazendas das flores, viram a renda da família multiplicar e puderam investir na plantação caseira. Quantos pés de couve você tinha? Rapaz, eu tinha 6 pés de couve. 6? 6 pés de couve. E agora? Hoje multipliquei para 2.000 pés de couve. Olha que beleza. Tem um giló aqui gigante, né? Nunca tinha visto um giló desse tamanho, gente. E nem eu também nunca tinha visto. Não, viu? né? Nessa terra tão especial, as conquistas individuais se juntam à história dos primeiros homens que desafiaram a geografia para chegar até aqui. Na Serra da Ibiapaba já viveram 6.000 índios de tribos diferentes. Quando chegaram os primeiros colonizadores, começava a nascer o Ceará de hoje. Ibiapaba ela é a placenta de onde a nossa civilização
se formou, se gerou, onde, a partir do choque de povos primitivos, né, com os colonos europeus, onde nasceu esse homem típico, né, da região. Agora, essa geografia também dificultava um pouco o acesso desses colonizadores, né? Perfeitamente. Quando os europeus chegaram, né, principalmente os portugueses, eles se depararam com esse paredão enorme, né? E isso inviabilizou a conquista com a cavalaria. Os seus cavalos, as tropas portuguesas se mobilizavam rapidamente com as montarias, né? E não podendo subir e sair, os índios usavam como refúgio, como estratégia. Os nativos da terra Brasilis, o primeiro nome encontrado em mapas dos séculos XVI e XVII, usaram a geografia a seu favor. Foram muitos os conquistadores, holandeses, franceses e, finalmente, os portugueses. O motivo da vitória portuguesa? A cruz dos jesuítas. Os jesuítas chegaram à Serra Cearense no século XVII. Aqui foram recebidos pela tribo dos Tabajaras. Durante muitos anos, indígenas e brancos alternaram guerra e paz. Por conta dessas batalhas, a coroa portuguesa levou quase um século para fundar a aldeia de Biapaba, a primeira delas, que hoje se chama Viçosa do Ceará. A figura do deus cristão afastava os nativos de suas tradições. Antes da chegada dos colonizadores, os nativos podiam ter várias mulheres e as mulheres também podiam ter mais de um companheiro. Muitos outros costumes cederam ao modelo europeu do pecado e da vergonha de ser considerado um selvagem. E o trabalho deles foi justamente esse, de pacificar, de tornar pacífica essa relação entre as tribos e as missões jesuítas. E também para iniciar o que a gente chama hoje de bons costumes. Os indígenas se deparavam com uma nova ordem social. Por conta do preconceito que se construiu em cima do índio. O que era o índio? O não civilizado, o bárbaro. O índio, ele estava num patamar quase que de um animal na época, né? Aí, então, para mim, admitir ser índio, era eu admitir que eu era um selvagem, um bárbaro, um animal. Então, para ter até a autoestima preservada, ele negava. Não, eu não sou índio, eu sou cristão, eu vou na missa, eu frequento a civilização, eu visto roupas, eu falo a língua de vocês. Esta busca por uma nova identidade indígena está nas páginas de um dos romances mais famosos da nossa literatura. Na ficção de José de Alencar, o guerreiro Irapuã se apaixona por Iracema. Mas ela entrega o seu coração a um guerreiro branco europeu chamado Martim. Iracema morreu no parto daquele que seria o primeiro cearense nascido da mistura entre indígenas e brancos. José de Alencar se inspirou neste cenário para criar a Virgem dos Lábios de Mel. Aqui na Bica do Ipu, Iracema se banhava e nascia um romance nacionalista que transformou a guerra entre indígenas e brancos num caso de amor. Um dos motivos principais do sucesso da colonização portuguesa foi assim que eles decidiram se miscigenar racialmente com os indígenas, né? Eles se uniam às mulheres índias, né, os colonos portugueses, e a partir daí os índios tinham uma visão assim de que eles eram irmãos e tal, e não eram inimigos e etc. E a história de tantos povos que ocuparam essa área está escrita nos rostos e nos traços da população. A família da Maria, que mostra bem essa mistura de povos aqui, né, em Viçosa do Ceará. Muita gente que veio para cá para formar essa cidade acabou deixando esses traços. Olha aqui, ela se parece bem com uma indígena, né? Por que você tem essa semelhança com a indígena? Eu tenho da parte do meu pai. O meu pai, que era filho de índio, que já veio da geração passada dele, que a mãe dele também era filho de índio. Aí ficou assim, assim. Ela tem um olho puxadinho, mas também tem um olho meio claro. Meio claro. Que é do outro parte lado. da minha mãe. E a sua mãe é descendente de francês. E você que teve um filho, o Cauã, que tem os olhos bem verdes,
Que vem dessa mistura aí, né, Maria? Dessa mistura de raças. A arquitetura de Viçosa do Ceará também conta os costumes da burguesia da época e que ajudou a formar essa sociedade. São 72 casarões tombados que preservam muito da história da cidade. A gente vai entrar agora numa das mais antigas de 1850 da família Pinho Pessoa. Oi, tudo bem? Prazer. Como essa casa é do século XIX, né? Então nessa época não havia geladeira, fogão era lenha, etc. Tinha empregados babás, né? Esse tipo de empregados bem mais próximos. Tinha pessoas encarregadas de botar água, pessoas encarregadas de encerar o chão. A gente tem aqui também uma característica impressionante dessa casa, que é muito característica das casas de antigamente mesmo, né? São 186 janelas e portas, 43 metros de corredor, que mostra bem o tamanho dessa casa. Liga uma rua à outra. Essa é uma casa que cabe história.